Graça e paz a todos, amados. Amados, vim falar com vocês hoje sobre congregar. Muitas pessoas confundem o que é congregar. Não há objeção alguma de vocês se simpatizarem por uma determinada denominação religiosa. Mas desde que essa denominação religiosa ela pregue o evangelho autêntico, sem fermento velho. E nós temos que compreender que quando vocês gostam de ir numa denominação religiosa, só porque vocês vão congregar numa denominação religiosa, vocês têm que falar que aqueles que não estão frequentando uma denominação religiosa são desigrejados, são pessoas que estão precisando de salvação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão pecando ao fazer um julgamento errôneo desse jeito. Congregar, meus amados, é vocês se reunirem com pessoas, seja numa denominação religiosa que vocês escolherem, presbiteriana, adventista, seja o que for. Isso é ao gosto de vocês. Eu mesmo gostaria de ter um espaço físico, eu mesmo montar esse espaço físico, onde eu pudesse manter financeiramente esse espaço físico, para não poder ficar mentindo a vocês, dizendo se vocês não dizimarem, vocês vão para o inferno. Eu gostaria de ter esse espaço físico para eu mesmo poder usá-lo para ensinar a sã doutrina, sem precisar falar com vocês, se vocês quiserem ofertar de bom coração, porque a gente não tem que pedir essas coisas, nem a oferta a gente tem que pedir. Isso é dado de coração. Se a pessoa achar que tem que ofertar, ela vai lá e oferta, porque essa oferta vai estar vindo de Deus. Ah, mas se a pessoa não ofertar, não dizimar, esse espaço vai ser fechado. Então, se for fechado, é porque é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que esse espaço esteja aberto. Ah, Wellington, então é da vontade de Deus que essas igrejas universal do reino de Deus, muitas outras igrejas, até aquela igreja adventista do sétimo dia, que alguns dizem que aceita, elas estão abertas dentro da vontade de Deus? É da vontade de Deus. Só que ela vai poder ensinar erros. Ah, então você está afirmando, Wellington, que Deus ensina erros? Deus usa Satanás para poder fazer as obras sujas. Deus não faz ninguém pecar. Por isso que Satanás é um anjo caído. Deus precisava de alguém para poder realizar a sua obra aqui na terra. O próprio Deus falou que criou ímpios para o dia do castigo. Então isso é a escolha de Deus. Judas Iscariotes, ele era um dos 12. Fez milagres. Em nome de Jesus, óbvio, mas fez. Ele foi um ímpio para aquele fim. O falso mestres são ímpios enviados por Deus ao critério de Satanás. O anticristo é um eleito de Deus para ser anticristo. Não há perdão, não há arrependimento aos que foram criados para serem ímpios. Deus criou o ímpio para o dia da calamidade, para o dia do castigo. Então, nós temos que entender isso. Você congregar, é você congregar seja onde for. Se reunir na sua família, nas redes sociais. Agora mesmo vocês assistindo esse vídeo, vocês estão congregando comigo. E eu com vocês. Existe um feedback. Alguns de vocês podem concordar ou discordar, escrever na minha mensagem aí, e eu vou responder. Isso é congregar. Eu posso estar aqui matando a dúvida de vocês. E vice-versa. Vocês podem deixar na mensagem, Wellington, assim, eu não acho bem por aí não, porque assim, vocês discordarem do que eu estou falando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ver na sã doutrina, ver se eu estou errado ou não. Isto é congregar. Pode ser no vizinho, pode ser numa denominação religiosa. Agora, existem pessoas no nosso meio que falam tudo direitinho,
Tem uma moça que fala, mas não é só essa moça não, são várias pessoas, tá? Que fala muito bem sobre o casamento. O casamento até que a morte separe. Só podemos nos casar com outra pessoa, mesmo estando divorciado, só se o cônjuge falecer. Fala tudo certinho. Mas são pessoas que misturam lei judaica com as leis de Cristo. Chama Yawa. Yau. Em vez de falar Deus, Yeshua, em vez de falar Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? São pessoas que estão deturpando a graça divina. São pessoas que ainda dizem que nós temos a obrigação de dizimar. São pessoas adúlteras essas, mesmo que preguem direito sobre o casamento. Estão misturando a lei com a graça. É só ter um pouco de bom senso de estudar Romanos 7. Tem que fazer morrer a lei. Assim, para você se pertencer a outro, que é a graça. Tem que morrer o cônjuge que divorciou, para vocês pertencerem a outro. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu deixei aqui um breve resumo do que a moça falou um dia desse. É uma moça que prega brilhantemente sobre o casamento, mas olha o que ela falou. Há necessidade de congregar. Correto. Se reunir presencialmente com pessoas. Temos que frequentar em templos, pois isso que é congregação, segundo a palavra dessa moça. Temos que suportar a família. Entre parênteses, o que é a família para ela? A reunião em templos. Temos que conviver com eles. Nós vamos herdar um reino. E reino se faz com pessoas. Família é a reunião dos santos em templos. E se não estamos nos reunindo em templos, estamos nos divorciando da família. Congregação. O reino se faz com pessoas. Não está totalmente errado o que ela falou. Só que ela entende que congregar é uma igreja física local. Ela até citou a passagem da mulher samaritana, que, olha, Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Não é somente aqueles que se reúnem em Samaria ou em Jerusalém. Mas o problema dessas pessoas, meus amados, tudo tem um mas, vírgula, mas. Vocês estão entendendo? Não é bem assim. Tem que congregar em templos físicos. Amados, vou ler para vocês aqui só um pedacinho para finalizar. Eu já cansei de falar sobre isso. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, diz: um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. O que era o lugar santíssimo na antiga aliança, meus amados? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Mas para entrar, ele tinha lá suas vestes de sumo sacerdote, tinha uns sininhos, pode dizer assim, sininhos, na barra da sua roupa, para fazer barulho. Ele tinha que sacrificar um animal, porque o sangue desse animal era para purificá-lo exteriormente, porque sangue de animais nunca perdoa pecado. Então, mas tinha que purificá-lo para poder entrar no lugar santíssimo. E era amarrado uma corda nele. E quando ele estava lá dentro, se aquele sininho não estivesse balançando, fazendo barulho, era sinal que ele morreu, porque ele não se purificou. Então as pessoas puxavam o sumo sacerdote pela corda. Então era necessário sacrificar um animal para entrar no lugar santíssimo. Mas aqui fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então agora nós temos confiança. Qual é essa confiança? Pelo sangue de Jesus Cristo. Que não vai ser preciso vocês, ano após ano, sacrificar o cordeiro outra vez. É uma vez só. É o sangue de Jesus que nos justifica dos nossos pecados.
Só basta crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa dizimar. Não precisa guardar o sábado. Não precisa vocês ir a templos físicos. Agora, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, claro que ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas quando Ele morreu na cruz, o véu se rompeu de cima para baixo. Que não existia mais aquele lugar santíssimo ali, que era só em Jerusalém. Agora, é dentro de nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, quando a gente peca com o corpo, estamos pecando contra Deus. Quando a gente peca sexualmente, a gente está pecando contra Deus. Por isso que nós pertencemos um ao outro cônjuge. Se você, mesmo divorciado, casar com outro, vocês estão pecando no lugar santíssimo que é o seu tabernáculo, sexualmente. Porque o seu cônjuge, mesmo tendo adulterado ou largado vocês, ele continua vivo. Então, meus amados, aqui no livro de Hebreus está fazendo muito claro. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual é o sumo sacerdote? Não. Que ele sempre falecia e entrava um outro no seu lugar. Era necessário ter um outro. Mas é o sacerdote para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para o purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água. Que está aqui no livro de... O que é a água? Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, que é o quê? Mediante a palavra. Então, aqui está dizendo no livro de Hebreus, sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, a palavra é a água pura. Então, a salvação tem que ser pregada pelo Evangelho. O verbo que se tornou carne, a Bíblia, aqui é o verbo que se tornou carne. É essa promessa que o Senhor Jesus falou que estaria conosco até o final dos tempos. O teu Espírito está dentro de nós. Nós somos o tabernáculo. Aí continua assim, ó, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amados, ao amor e às boas obras. É óbvio, quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos a agradar aquele que se entregou por nós na cruz, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos, a consequência da graça são as obras. Não são as obras que fazem com que nós sejamos salvos. Muito pelo contrário. A graça que faz com que nós viemos a praticar as boas obras. Tanto é que você diz assim, ó, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amados, é óbvio. Quando passamos a crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual a consequência dessa fé? Qual a consequência dessa graça? É nos reunirmos como igreja, pregarmos o Evangelho na casa, nos vizinhos, nas redes sociais, anunciar as boas novas. Nós vamos ser o quê? Luz nas trevas, nesse mundo que jaz no maligno. Nós vamos ser o sal que tem sabor. Nós vamos ter uma mudança de caráter, de caminho. Entende? É a conversão, mudança de rota. GPS, mudou de rota. Vocês estão entendendo? Essas são as obras que estão dizendo aqui. Aí tem um versículo 25.
Não deixemos, olha as obras dessa consequência da graça. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Olha só o que eu acabei de dizer para vocês. Em nossa casa, vamos passar a ser luz nesse mundo de trevas. Encorajarmos uns aos outros, ainda mais como vocês veem que se aproxima o dia. Nós podemos ver o que é isso aqui, que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 3. Olha o que diz. Hebreus 3, o que mesmo? Hebreus 3, 13. Olha o que é isso. Cuidado, irmãos, vamos partir do 12. Irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, não somente no domingo ou no sábado que vocês vão à igreja, não. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso que é nos reunir como igreja, meus amados. Seja numa denominação religiosa que vocês gostarem, seja uma pessoa que não gosta a ir a uma denominação religiosa, mas prega online, prega na sua casa. A mulher é cristã, que é casada com um marido incrédulo. Ela ganha seu marido no seu bom proceder. Demonstrando as boas obras de Cristo. No livro de 1 Coríntios capítulo 7, fala o quê? Se um descrente quiser se apartar, se caso houve um jugo desigual, vocês não sabiam, mas houve. Aí um desses dois foi convertido, mas o descrente resolve se apartar, você não tem que implorar para ele ficar, deixa ele ir. Mas qual o papel da esposa cristã ou do marido cristão que foi largado? É interceder por essa alma que está perdida. O filho pródigo é um exemplo disso. O livro de Oséias é um exemplo disso. Então, meus amados, vamos ter cuidado. Tem muitas pessoas infiltradas no nosso meio que pregam certinho sobre o casamento, mas está inserido ali leis judaicas. Para terminar, não é pecado ir a uma denominação religiosa, desde que ela pregue essa doutrina. Agora, se vocês forem a uma denominação religiosa, vocês têm como ajudar financeiramente essa denominação religiosa. Se vocês não ajudam por ser avarento, vocês estão pecando. Vocês estão pecando. Isso não quer dizer que vocês têm que dizimar. Dízimo é para a antiga aliança, foi para a antiga aliança. Mas vocês estão frequentando, vocês sentam, você tem ar-condicionado, tem ventilador, tem água, tem estacionamento. Vocês podem ajudar e não ajudam? Isso é avareza. Agora, vocês não vão a uma denominação religiosa, mas vocês se reúnem com parentes, com vizinhos, online, em casa. Vocês já estão congregando, meus amados. Vocês já estão congregando. Então, nós temos que tomar cuidado com que essas heresias estão inseridas no meio de quem prega a verdade sobre o casamento. Sempre tem ali alguma heresia inserida. Vamos ler essa doutrina, vamos estudar, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.